Olá, investidor e investidora de todo mundo. Aqui é o canal Dica de hoje e nesse vídeo de hoje eu quero falar um pouco para vocês sobre os maiores ROIs que existem hoje na bolsa. Se você não sabe o que é ROI, a gente vai começar o vídeo assim. Curta o vídeo, se inscreva no canal, depois da vinheta a gente já começa. Bom, gente, para quem não sabe o que é ROI, tá? Na verdade é Return on Equity, a sigla em inglês, e em português seria retorno sobre o patrimônio líquido. E na verdade eu vou mostrar hoje como esse indicador ele é importante, como ele é poderoso para você ganhar dinheiro na bolsa de valores. Então, esse aqui é um slide de um curso meu, né, do nosso curso mais avançado, só para vocês terem uma ideia que o ROI, a fórmula mais simples é você pegar o lucro líquido da empresa de 12 meses e dividir pelo patrimônio líquido médio. Aqui tem algumas outras fórmulas um pouco mais complicadas, mostrando como a gente chega nessa fórmula aqui, ó, você cancela a receita líquida com receita líquida, ativo total com ativo total, e você tem lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Isso aqui não importa. O que importa é que você precisa entender e não apenas decorar lucro líquido sobre patrimônio líquido. Vamos imaginar que, por exemplo, você conhece um camelô. Tá? Então o camelô ele monta lá a barraca dele e o camelô de bala ele tem lá um estoque que deve ter ali uns R$ 1.000 em chocolates, balas, doces, refrigerantes e etc. Então ele tem esses R$ 1.000 ali de estoque, esse é o investimento que ele tem, esse é o patrimônio líquido. Isso é quanto ele investiu para ele ter aquilo, supondo que ele não pegou dinheiro emprestado, ele não pegou fiado com ninguém. Então nesses R$ 1.000 aí que ele tem, vamos imaginar que em um dia ele venda R$ 500, por exemplo. O ROI dessa pessoa, supondo que, vamos imaginar que desses R$ 500 que ele vendeu, 30% seja um lucro, já que ele não tem muitas despesas, a despesa dele é só o doce, ele vai ter R$ 150 de lucro. Então o ROI dele é 15% mais ao dia. Né? E a gente aqui está falando de empresas, a gente está falando de lucro líquido ao ano. Claro que uma empresa tem outros gastos, gastos muito maiores do que o camelô, mas é só para vocês entenderem. Lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido, quanto maior, melhor. Claro que se o camelô conseguir aumentar a margem de lucro dele para 50%, ao invés de 150, o lucro dele vai ser 250, e aí ele vai passar a ter um ROI de 25% ao dia, ao invés de 15% ao dia, e assim por diante. Claro que à medida que você vai pagando imposto, você tem outras despesas, você tem funcionário, luz, gás, condomínio, IPTU, você vai tendo problemas adicionais, você vai tendo custos adicionais e o lucro líquido ele fica menor, ele não fica nesse patamar. Então o que a gente precisa saber na bolsa de valores? Se o patrimônio líquido é aquele valor que é dos acionistas, aquele valor que foi investido mais todo o lucro que foi gerado e que não foi distribuído, que ficou retido ali, ou seja como capital, reserva de lucro, reserva para investimento, reserva para qualquer coisa que tem ali, se esse é o patrimônio líquido, a gente precisa que o nosso lucro seja ao menos maior do que a Selic, por exemplo. Né? Porque se ele for maior do que a Selic, ele está remunerando pelo menos melhor do que a renda fixa. Mas a gente também quer que ele tem que ser maior, mas não apenas um pouco maior, ele tem que ser muito maior, porque você está correndo um risco. Você pode hoje ter um ROI muito grande, mas em compensação, em outro período, você pode ter um prejuízo, por exemplo, que vai te dar um ROI negativo. Então, hoje, com a Selic aí 5,5%, 5%, um ROI acima de 10%, na minha visão, seria considerado bom. Tá? Um ROI acima de 30%, por exemplo, seria considerado excelente. Só que o mercado todo sabe o que é ROI. Então, o que acontece normalmente nas ações que tem um ROI muito grande? O preço sobre lucro acaba crescendo, preço sobre valor patrimonial principalmente acaba crescendo. E essa é a base de uma das nossas carteiras calculadas. É uma carteira que não é tão falada assim, mas que ela rendeu inclusive mais do que a Graham, porque é uma carteira anual. É uma carteira que muda só uma vez por ano, ela é recalculada só 3 vezes ao ano, então as pessoas não olham tanto. Que é a PVP versus ROI, é uma relação entre o preço sobre valor patrimonial e o ROI. E a gente vai dar uma olhada agora aqui pelo seguinte. A gente vai ver que à medida que o retorno sobre patrimônio líquido, que é esse RPL aqui, ele vai aumentando aqui, a tendência é que o preço sobre valor patrimonial seja maior ainda. Né? Por quê? Porque a empresa aqui
ela tem um patrimônio líquido muito pequeno. A gente vai ver também que a maior parte das empresas aqui, embora tenha algumas diferenças, são empresas de serviços. Então a gente tem aqui, ó, o ISA é de serviços, BB Seguridade é de serviços, Eco Rodovias é de serviços, IRB é de serviços, tá? Odontoprev aqui é de serviços, todas elas com ROI praticamente acima de 30%. Aí você tem outras aqui, até a ENGIE, aqui uma geradora de energia, ela tem muitos ativos, mas também é um serviço de geração de energia elétrica. Agora, a gente tem aqui Marfrig. Marfrig entrou aqui porque ela tem um lucro que é não recorrente, né, ali no quarto trimestre. BR Distribuidora está recebendo uma indenização da Eletrobras, por isso ela entrou aqui. CSN é a mesma coisa, ela também está tendo lucro não recorrente, tanto que o preço sobre lucro dela é 4. Tá? E Braskem aí eu realmente não acompanho a empresa. Então, se não tivessem lucros não recorrentes, a gente veria aqui só empresas de serviços. São empresas que precisam de menos patrimônio. Tá? Inclusive o BB Seguridade deve crescer muito o ROI dele, porque ele vai fazer uma redução do capital. Então o patrimônio líquido dele vai cair 2,7 bilhões, que ele vai distribuir para os seus acionistas. Deve dar R$ 1,35 se passar, se for aprovado na Assembleia. O que eu quero mostrar aqui é que essas empresas aqui, elas não poderiam aqui estar trabalhando com preço sobre valor patrimonial de 1, porque se elas estivessem com preço sobre valor patrimonial de 1, imagina, você ganhar 77%, bem acima da Selic, pagando o preço sobre valor patrimonial de 1. Aqui inclusive está 1,7. Tanto que Marfrig foi uma das ações que eu recomendei lá no TCP, no treinamento de crescimento patrimonial, que ela estava 6 e pouco naquela época. Então mostrava que estava muito barato. Tá? Então esse tipo de coisa aqui, essas distorções a gente consegue pegar. E mesmo aqui você não tenha distorções, mesmo que você pegue aqui o preço sobre valor patrimonial de 9, preço sobre valor patrimonial de quase 9 ou de 9,5, por exemplo. Você vê aqui que no ano são todas empresas que renderam mais do que o Ibovespa, excluindo a Braskem, que teve o problema do controlador da Odebrecht. Tá? Então a gente vê aqui como é importante esse indicador aqui e como ele se relaciona com o preço sobre valor patrimonial. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Essas são as ações que têm os maiores ROIs. Se você quiser acompanhar elas ao longo do tempo, acompanhe. Esse resultado ele foi melhor ainda porque teve uma queda de juros e o mercado já precificou aí essa queda de juros. Então, quer dizer, as empresas que têm um retorno sobre patrimônio líquido maior, elas acabam tendo esse rendimento maior ainda. Mesmo assim, vocês vão ver que no longo prazo, essas são ações que costumam crescer mais, a não ser que haja uma disrupção, como por exemplo Cielo. Cielo era uma empresa que tinha os maiores ROIs, chegou um determinado momento que esse ROI caiu, porque o lucro líquido caiu, e como é lucro dividido pelo patrimônio líquido, aconteceu isso com ela, como é o caso que aconteceu com a Braskem. Mas a maior parte das ações sobe. Tá? Essas carteiras calculadas que eu falei para vocês, elas estão na nossa área de membros. 2 delas são gratuitas, infelizmente essa que eu falei no vídeo não é, tá? Mas você pode começar sendo um membro bronze. Ali embaixo você consegue ver todas as formas de acessar os nossos sites, seja como assinante ou seja como membro gratuito, que está lá no final. E eu também queria aproveitar para falar para vocês sobre o nosso evento, primeiro evento presencial do Dica de hoje, o evento Ultimate Value, que vai ser no Rio de Janeiro, dia 7 de dezembro, no Hotel Otton, ali em frente à praia de Copacabana. Saindo ali do lugar do evento, a gente olha pela janela, a praia inteira, lugar maravilhoso e melhor ainda, com a companhia de quem vai palestrar. Eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo para vocês clicarem lá, verem tudo, porque senão vou me alongar demais. Mas a gente está aqui no primeiro lote e sempre vale a pena quem for comprar no primeiro lote para pagar mais barato. A mesma visão que a gente tem com as ações de pagar o mais barato possível, a gente deve ter também nas coisas que a gente compra na vida. Obrigado a todos, abraços, bons investimentos. Tchau, tchau.